Se separaram por medo e passaram 28 anos vivendo vidas vazias, casamentos sem brilho, noites solitárias pensando no que poderia ter sido. Até que um dia, numa sala de espera de hospital, os olhos deles se encontraram de novo. E tudo mudou. Essa é a história de Carlos e Regina. Uma história sobre arrependimento, sobre solidão, sobre o peso dos anos que passam, mas principalmente sobre a coragem de tentar de novo quando tudo parece tarde demais. Se você já deixou escapar alguém que amava, se você já sentiu que desperdiçou tempo demais com a pessoa errada, se você já se perguntou se vale a pena arriscar o coração de novo depois dos 50 anos, então essa história é pra você. Fica comigo até o final. Eu prometo que vai valer cada segundo. E antes de começar, deixa o like agora se você acredita que nunca é tarde para recomeçar. Vamos lá. Você já deixou escapar o amor da sua vida por medo do que poderia dar errado? Porque às vezes a gente acha que tá protegendo o coração, mas na verdade tá apenas fugindo do que realmente importa. E foi exatamente isso que aconteceu com Regina e Carlos. E eu preciso te contar essa história desde o começo porque você vai se reconhecer em algum pedaço dela. Era 1995. Aquele ano em que o real ainda era novidade e a gente estava aprendendo a viver sem a inflação maluca. Regina tinha 26 anos, trabalhava como professora de português numa escola estadual em Campinas, interior de São Paulo. Ela morava num apartamento alugado de um quarto e sala no bairro Cambuí, daqueles prédios antigos com porteiro que conhece todo mundo, piso de taco que ranre e janela de madeira que empena quando chove. Carlos tinha 29 anos, era técnico em refrigeração, trabalhava consertando geladeira, freezer, ar-condicionado. As mãos sempre tinham aquele cheiro de gás de refrigeração misturado com óleo, não importava quantas vezes lavasse. Ele dirigia uma Kombi branca 1989 adaptada como oficina móvel, com as ferramentas todas organizadas em caixas de madeira que ele mesmo tinha feito. Eles se conheceram num sábado de tarde na fila do Banespa, naquelas filas enormes de banco que demoravam horas. Regina estava na frente, usando uma calça jeans clara e uma blusa de algodão florida, cabelo castanho preso num rabo de cavalo frouxo. Ela segurava um envelope pardo com os contra-cheques do mês, esperando para depositar. Carlos estava logo atrás, de uniforme azul marinho da empresa onde trabalhava, suado porque tinha vindo direto de um serviço. Ele olhava para o relógio a cada 5 minutos, preocupado porque tinha mais 2 clientes para atender naquele dia. Foi quando o sistema do banco caiu, simplesmente parou, e o gerente veio avisar que ia demorar pelo menos 1 hora para voltar. Todo mundo reclamou, bufou, mas não tinha o que fazer. Era ficar ou perder a vez. Regina suspirou fundo e apoiou a bolsa de ombro no chão, encostando na parede. Carlos, sem pensar muito, comentou em voz alta: "Eu devia ter trazido um livro." Regina virou a cabeça e sorriu. Um sorriso pequeno, mas genuíno. "Eu sempre trago." Justamente para isso, ela tirou da bolsa um livro de capa surrada. Capitães da Areia, do Jorge Amado. "Já leu?" "Li na escola faz tempo," Carlos respondeu. "Lembro que gostei, mas esqueci a história. É sobre meninos de rua em Salvador. É triste, mas é bonito." E assim começou. Conversaram durante toda aquela hora de espera. Sobre livros, sobre trabalho, sobre como a cidade estava crescendo rápido demais, sobre como o trânsito estava cada vez pior. Conversas simples, de gente simples. Mas tinha algo ali. Quando o sistema voltou e a fila começou a andar, Carlos sentiu um aperto no peito. Ele não queria que acabasse. Então, com a coragem que aparece do nada nesses momentos, ele perguntou: "Você gostaria de tomar um café comigo algum dia?" Regina olhou para ele com aqueles olhos castanhos claros, pensou por 2 segundos e disse: "Que tal agora?" Se você não tiver cliente esperando, ele tinha. Mas ligou de um orelhão e desmarcou. Foram numa padaria ali perto, a padaria suíça, que ficava na esquina da Avenida Francisco Glicério, sentaram numa mesinha de fórmica branca com cadeiras de ferro, pediram café com leite e pão na chapa. Ficaram conversando até a padaria fechar às 7 da noite. Nos 6 meses seguintes, eles foram inseparáveis. Carlos passava na escola para buscar Regina no fim do expediente, mesmo quando não estava no caminho da oficina. Eles iam no cinema do shopping Guatemi assistir filme da sessão das 7, sempre compravam pipoca salgada para dividir. Caminhavam no Parque Portugal aos domingos de manhã, quando o parque ainda estava vazio e dava para ouvir os passarinhos. Regina apresentou Carlos para os pais dela, seu Fernando e Dona Marli, que moravam numa casa simples no Jardim Chapadão. O pai dela era aposentado, a mãe cabeleireira. Eles gostaram do Carlos. Acharam ele educado, trabalhador, um bom rapaz. Carlos a apresentou Regina para a mãe dele, Dona Neuza, que era viúva e morava sozinha num sobrado antigo no centro. A mãe dele ficou desconfiada no começo. Achava que professor era muito para filho. Dela menos, mas depois se encantou com a simplicidade de Regina. Eles falavam em casar, conversavam sobre ter uma casa própria, talvez um taquaral, ter filho, 2 se Deus quisesse. Regina sonhava em fazer mestrado um dia, dar aula em faculdade. Carlos queria abrir a própria oficina, deixar de trabalhar para os outros, mas aí veio o medo. Carlos começou a ficar ansioso. Pensava:
E se eu não conseguir dar uma vida boa para ela? E se a gente passar dificuldade? Ela é professora, estudada, tem diploma. Eu mal terminei o 2º grau. Ela merece mais. Regina começou a ficar insegura. Pensava, meus pais se separaram quando eu tinha 10 anos. Meu pai saiu de casa e nunca mais voltou. E se acontecer a mesma coisa comigo? E se eu me entregar e depois ele vai embora? Nenhum dos dois falava sobre esses medos. Guardavam. Até que numa quinta-feira à noite, depois de um jantar silencioso na casa de Regina, Carlos falou: a gente precisa conversar. E Regina sentiu o chão sumir debaixo dos pés, porque ela sabia. Ela sabia que quando alguém começa uma frase assim, nada de bom vem depois. Eu acho que a gente tá indo rápido demais. Talvez a gente precise dar um tempo só pra pensar, sabe? Regina ficou parada. Não chorou, não gritou. Só ficou olhando pra ele com aquele olhar que dizia: eu sabia que isso ia acontecer. Tá bom, ela disse. A voz firme, mas oca por dentro. Se é isso que você quer, não é que eu quero. É que eu acho que é melhor. Pra gente não se machucar depois. Mas já estava machucando. Naquele exato momento, Carlos saiu do apartamento de Regina naquela noite. Desceu as escadas em vez de esperar o elevador. Entrou na Kombi. Ficou sentado ali, com as mãos no volante, olhando pro prédio, pensando em voltar. Mas não voltou. Regina trancou a porta. Sentou no sofá de 2 lugares. E chorou. Chorou sozinha, no escuro, com apenas a luz da rua entrando pela janela. Ele ligou uma vez 3 dias depois. Ela não atendeu. Ele ligou de novo uma semana depois. Ela atendeu. Eles conversaram 5 minutos sobre nada e combinaram de ficar bem e seguir a vida. E seguiram. Carlos conheceu outra mulher 1 ano depois. Sandra, recepcionista de uma clínica médica. Namoraram 2 anos, casaram no civil, tiveram um filho. O casamento durou 7 anos. Acabou sem escândalo, sem gritaria, apenas cansaço. Regina conheceu outro homem 3 anos depois. Marcelo, contador. Namoraram, casaram, tiveram uma filha. O casamento durou 12 anos. Também acabou sem escândalo. Só vazio. E os anos foram passando como sempre passam. Mas tem uma coisa sobre primeiro amor, a gente nunca esquece completamente. Fica guardado ali, numa gaveta secreta do coração. E de vez em quando a gente ouve uma música antiga ou passa num lugar que costumava ir, aquela gaveta se abre sozinha e dói. Dói como se fosse ontem. Se você já sentiu esse tipo de arrependimento, continua comigo nessa história. E deixa o like, se você também acredita que alguns amores marcam pra sempre. Eu prometo que vale a pena ouvir até o final. 28 anos. Você consegue imaginar 28 anos carregando um peso silencioso no peito, de acordar todo santo dia e por uma fração de segundo antes de abrir os olhos completamente, esquecer que aquela pessoa não está mais na sua vida, e então lembrar e sentir aquele vazio de novo. Carlos tinha 57 anos quando essa história chega no ponto que eu preciso te contar. 57 anos, cabelo grisalho nas têmporas. Barriga que cresceu devagar ao longo das décadas. Aquelas manchas na pele que começam a aparecer depois dos 50. Ele usava óculos de grau para ler. Daqueles que você deixa pendurado no pescoço com uma correntinha para não perder. A oficina que ele sonhou em abrir, ele conseguiu. Levou 12 anos de economia. De trabalhar fim de semana do Pfizer bico. Mas conseguiu. Ficava numa rua do bairro Swift, num galpão alugado que cheirava a óleo e tinha ventilador de teto que fazia mais barulho que vento. 3 funcionários trabalhavam com ele. O Juvenal, que estava lá há 15 anos, o Rodrigo, que tinha 20 e poucos e estava aprendendo, e a Cida, que cuidava da parte administrativa numa mesinha no canto do galpão. Carlos acordava todo dia às 5:30 da manhã. O despertador tocava aquele bip irritante do relógio digital de cabeceira. Ele levantava sozinho, porque dormia sozinho fazia 11 anos. Desde que Sandra tinha ido embora. O apartamento eram 2 quartos no parque industrial num prédio sem porteiro, com portão automático quebrado que você tinha que descer para abrir na mão. A rotina era sempre a mesma. Levantava, ia no banheiro, olhava no espelho e via um homem cansado olhando de volta. Escovava os dentes com aquela pasta dental de menta forte. Tomava banho rápido, água morna porque a pressão era ruim e não esquentava direito. Se vestia. Calça jeans, camisa de malha azul ou cinza, tênis preto que era confortável para os pés que já doíam no fim do dia. Café da manhã era sempre igual também. Pão francês com margarina, café preto com 2 colheres de açúcar, às vezes uma banana. Comia sozinho, sentado na mesinha de 2 lugares da cozinha, olhando pro celular sem ver nada de interessante, só rolando o feed do Facebook cheio de gente reclamando de política. O filho dele, o Thiago, tinha 32 anos. Morava em Curitiba, trabalhava com TI, tinha casado há 2 anos com uma moça que Carlos tinha visto 3 vezes na vida. Eles falavam por telefone uma vez por mês, conversa de 15 minutos, sempre no domingo à noite. E aí, pai, tudo bem? Tudo, filho. E você? Tudo certo. Trabalho puxado, mas tá indo. Que bom, filho. Silêncio. Bom, pai, vou desligar que tem que acordar cedo amanhã. Tá bom, filho. Fica com Deus. E desligava. Carlos trabalhava até às 6 da tarde todo dia. Sábado,
até meio-dia. No fim do dia, as costas doíam, os joelhos doíam. Aquela dor surda de quem passa o dia abaixando e levantando, carregando peso. Ele tomava um ibuprofeno de vez em quando a dor ficava forte demais. Voltava para casa no fim da tarde, parava no mercado da esquina, comprava alguma coisa para janta, geralmente comida congelada menos lasanha, estrogonofe, aquelas coisas que você enfia no micro-ondas e em 8 minutos está pronto. Comia assistindo o Jornal Nacional, com o prato apoiado no colo, sentado no sofá de 3 lugares que ele tinha comprado no crediário 10 anos atrás, e ainda estava bom. Depois do jornal, assistia alguma série ou filme repetido na Globo ou no SBT. Muitas vezes pegava no sono ali mesmo, no sofá, e acordava 2 da manhã com a TV ligada, o pescoço doendo de ter dormido torto. Levantava, desligava tudo, ia pro quarto, deitava e dormia aquele sono pesado de quem trabalhou o dia inteiro. E recomeçava no dia seguinte. Fim de semana era pior. Sábado à tarde e domingo eram os dias mais longos. Ele limpava o apartamento no sábado de manhã depois da oficina, passava pano, aspirava o tapete da sala, trocava a roupa de cama, lavava roupa e estendia no varal da área de serviço aquelas roupas de homem sozinho, cueca, meia, camiseta, calça jeans. Domingo ele tentava dormir até mais tarde, mas o corpo já estava acostumado a acordar cedo. Levantava às 7 mesmo não tendo nada para fazer. Tomava café, lia o jornal, ele ainda assinava jornal de papel, o Correio Popular, que chegava de manhã cedo e ficava enfiado no portão. Às vezes ligava para a mãe, Dona Neuza, que agora estava com 83 anos e morava num asilo, um asilo bom, particular, que custava R$ 2.500 por mês e comia metade do que ele ganhava. Mas ele pagava sem reclamar. Era a mãe dele. Oi mãe, como a senhora está? Meu filho, tio aqui. Velha, né? Mas tu viva. Comeu direitinho hoje? Comi. Fizeram frango com quiabo. Eu gosto de quiabo. Que bom, mãe. Silêncio. Mãe, a senhora precisa de alguma coisa? Roupa? Remédio? Não, filho. Não preciso de nada. Você já faz demais por mim. Eu vou visitar a senhora semana que vem. Tá bom? Não precisa, meu filho. Você trabalha tanto, descansa, mas ele ia... Todo mês, pelo menos uma vez, ele ia no asilo, levava umas balas de eucalipto que ela gostava, sentava com ela no jardim do lugar, ficava 1 hora ali conversando sobre nada, sobre o tempo, sobre a novela que ela assistia, sobre os outros velhinhos do asilo. E voltava para casa com o coração apertado, porque via na mãe dele o futuro que esperava por ele também. Solidão, rotina, espera. Teve um domingo, Carlos lembra até hoje, que ele acordou e simplesmente não quis levantar. Ficou deitado na cama até quase meio-dia, olhando pro teto pensando: é isso que sobrou da minha vida. Ele tinha saúde, tinha trabalho, tinha um filho, mesmo longe, tinha um teto. Tinha comida, não podia reclamar. Muita gente tinha menos, mas tinha um vazio que nada preenchia. E em noites difíceis, quando o silêncio do apartamento ficava pesado demais, Carlos pensava em Regina. Sempre pensou todos aqueles anos. Ele se perguntava onde ela estava, se tinha casado de novo, se tinha filhos, se era feliz, se lembrava dele. Uma vez, há uns 5 anos, ele quase procurou ela no Facebook. Digitou o nome dela na busca. Apareceram várias Reginas. Ele ficou olhando as fotos dos perfis, tentando reconhecê-la 23 anos mais velha. Achou que tinha encontrado uma mulher com cabelo mais curto, mais cheio, óculos, sorriso que parecia o dela. Mas não teve coragem de mandar mensagem. Fechou o Facebook e não procurou mais. Porque tinha medo de descobrir que ela estava feliz sem ele. Ou pior, medo de descobrir que ela também tinha desperdiçado a vida pensando no que poderia ter sido. E Regina tinha 54 anos, professora aposentada há 2 anos, depois de trabalhar 30 anos na rede estadual. Ela tinha conseguido fazer o mestrado que sonhava, aos 41 anos, estudando à noite enquanto dava aula de dia. Deu aula em faculdade particular por alguns anos, mas cansou do trânsito, da correria. Voltou só para a escola. Ela morava sozinha num apartamento de 2 quartos no Taquaral. Ironicamente, no bairro onde ela e Carlos tinham sonhado em morar juntos. O apartamento era bonito, no 4º andar de um prédio com elevador e porteiro, vista para árvores da rua. Ela tinha decorado com cuidado ao longo dos anos. Sofá bege, cortina de voio branco, quadros de paisagem na parede, prateleira cheia de livros. A filha dela, Bruna, tinha 25 anos, morava em São Paulo, trabalhava numa startup e vive ocupada. Ligava pra Regina 2 vezes por semana, conversa rápida: oi mãe, tudo bem? Tu correndo, depois eu ligo melhor. E nunca ligava melhor. O ex-marido, Marcelo, tinha casado de novo. Regina via as fotos no Facebook dele com a nova esposa, uma mulher mais nova, os dois viajando, sempre sorrindo. Ela não sentia ciúme, sentia nada, só constatação. Era uma terça-feira de manhã, dia 14 de agosto de 2023.
Um daqueles dias que começam sem nada de especial, sem aviso de que sua vida inteira vai mudar antes do almoço. Carlos tinha acordado com dor nas costas. Aquela dor chata que irradia para o pescoço de ter dormido de mau jeito. Tomou banho mais quente que o normal, tentando relaxar a musculatura, mas não adiantou muito. Tomou café rápido, já estava atrasado, e saiu para a oficina. Às 9h30 da manhã, Dona Neuza ligou. O celular dele tocou enquanto ele estava debaixo de um freezer industrial mexendo no compressor. Elsa Duló limpou a mão na calça e atendeu. Mãe, tudo bem, a voz dela estava fraca, arrastada. Meu filho, tu me sentindo ruim. Tontura, o peito está apertado. O coração de Carlos disparou. A senhora já chamou a enfermeira aí? Já, elas vão me levar para o hospital, mas eu queria te avisar. Qual hospital, mãe? Elas disseram que é o Mário Gatti, o mais perto. Eu já vou para lá. A senhora fica calma, ouviu? E o JV? Carlos desligou, gritou pro Juvenal que precisava sair. Uma emergência da mãe, pegou as chaves da Kombi, ele ainda tinha aquela Kombi. Agora 34 anos de uso, reformada 3 vezes, mas ainda rodando, e saiu em disparada. O Hospital Mário Gatti fica no centro de Campinas. É um hospital público, grande, sempre lotado. Carlos chegou lá 20 minutos depois, estacionou no primeiro lugar que achou na rua, nem olhou se era permitido, e entrou correndo pelo pronto-socorro. A recepção estava cheia. Gente sentada em cadeira de plástico, gente em maca no corredor. Aquele cheiro característico de hospital, que é a mistura de desinfetante com comida de bandeja. O barulho era constante, gente conversando, criança chorando, médico chamando paciente, telefone tocando. Carlos foi direto no balcão. Por favor, minha mãe foi trazida de ambulância. Neuza Maria dos Santos, 83 anos. A recepcionista, uma moça jovem com cabelo preso e expressão cansada de quem trabalhou a noite toda, digitou no computador. Ela está sendo atendida agora. O senhor vai ter que aguardar ali. Apontou para a área de espera. Mas ela está bem. O que ela tem? Senhor, eu não tenho essa informação. Assim que tiver novidade, a gente chama. Carlos foi para a área de espera, estava lotada. Ele ficou em pé, encostado na parede, nervoso, mexendo no celular sem ver nada, só para ter o que fazer com as mãos. Passou meia hora a 40 minutos. Uma hora. Ele sentou numa cadeira que tinha acabado de vagar. Ao lado dele, uma senhora idosa dormia com a cabeça pendendo para o lado. Do outro lado, um homem de meia-idade mexia no celular, fone de ouvido no ouvido. Foi quando ela entrou. Regina entrou pela porta automática do pronto-socorro andando rápido, mas não correndo, bolsa de couro marrom a tiracolo, cabelo mais curto que Carlos lembrava. Na altura do ombro com mechas grisalhas que ela não pintava, óculos de grau com armação quadrada e discreta. Ela usava calça jeans escura, blusa branca de manga comprida, sapatilha preta, parecia preocupada. Ela foi direto no balcão de recepção, do mesmo jeito que Carlos tinha feito. Ele não a viu de imediato porque estava olhando para o celular, fingindo ler uma notícia que não estava processando. Mas então, ele ouviu a voz dela. Por favor, minha mãe deu entrada aqui há pouco. Marli Conceição Alves. Ela caiu em casa, bateu a cabeça, a voz, aquela voz. Carlos conheceria aquela voz em qualquer lugar, mesmo depois de 28 anos. Ele levantou a cabeça devagar, como se tivesse medo de que fosse impressão dele. Alucinação de cansaço. Falando com a recepcionista, com aquela expressão preocupada, aquela ruga de concentração entre as sobrancelhas que ela sempre tinha quando estava nervosa, o mundo inteiro parou naquele momento. O barulho do hospital sumiu. As pessoas ao redor viraram borrão. Só ela existia naquele segundo. O coração de Carlos batia tão forte que doía fisicamente no peito. A boca ficou seca. As mãos começaram a tremer. Ele ficou ali, paralisado, olhando, sem conseguir se mexer, sem conseguir desviar o olhar. Regina terminou de falar com a recepcionista e se virou para ir para a área de espera. E foi quando ela o viu. Os olhos dela encontraram os olhos dele. E o mundo parou para ela também. Ela parou no meio do caminho. Literalmente parou de andar. Ficou ali, a 3 metros dele, boca entreaberta, olhos arregalados. Sem que talvez 10 menos, pareceu uma eternidade. Eles só ficaram olhando um para o outro. Mudos, imóveis. Foi Carlos quem se mexeu primeiro. Levantou devagar, as pernas bambas, como se tivesse esquecido como se anda. Regina, a voz dele saiu rouca, baixa, incerta. Ela piscou, respirou fundo e respondeu, a voz também falhando. Carlos. Não era pergunta, era confirmação. Era 28 anos se materializando de repente na forma de um homem grisalho, mais pesado, mais velho, mas com os mesmos olhos castanhos escuros, o mesmo jeito de inclinar a cabeça levemente para o lado quando estava surpreso. Eles ficaram parados ainda por mais alguns segundos, sem saber o que fazer, sem saber se deviam se aproximar, se abraçar, se cumprimentar, se apenas acenar. Foi Regina quem deu o primeiro passo, literalmente. Ela caminhou até ele, devagar, como se estivesse se aproximando de algo frágil que poderia quebrar. Meu Deus, Carlos, é você mesmo. É, sou eu.
Ele deu uma risada nervosa, curta. Mais velho, mais gordo, mas sou eu, Regina sorriu. Um sorriso pequeno, triste, nostálgico. Você tá igual, quer dizer, diferente, mas eu reconheci você na hora. Você também continua bonita. Ela desviou o olhar, constrangida com o elogio. Ficaram em pé ali, no meio da área de espera lotada, com gente passando ao redor, mas isolados no próprio bolha de tempo. O que você tá fazendo aqui? Regina perguntou. Minha mãe passou mal. Você, minha mãe também. Caiu em casa. Sério? Nossa, espero que não seja nada grave. Eu também. Com a sua mãe. Digo, silêncio. Aquele silêncio pesado, cheio de coisas não ditas. Carlos respirou fundo. Faz quanto tempo? Regina pensou, mas não precisava pensar. Ela sabia exatamente. 28 anos. Desde novembro de 95, ele assentiu devagar. Ela lembrava. Do mesmo jeito que ele lembrava. Você mora aqui ainda? Em Campinas moro no Taquaral. E você? Parque Industrial, mais silêncio. Você casou? Ele perguntou, mesmo com medo da resposta. Casei. Não deu certo. Divorciei faz 12 anos. E você? Também casei, também separei. Faz 11 anos. Eles se olharam, e tinha algo nos olhos dos dois. Alívio, tristeza compartilhada. A constatação de que nenhum dos dois tinha conseguido encontrar com outra pessoa o que tinham perdido um no outro. Tem filho? Regina perguntou. Tenho um filho, Tiago, 32 anos, mora em Curitiba. E você? Uma filha, Bruna, 25, mora em São Paulo. Que bom, filho é bom, né? É, mesmo longe. Assentiu. Mês foi quando chamaram o nome dele no alto-falante familiar de Neuza Maria dos Santos comparecer ao balcão. Carlos virou a cabeça rapidamente. É minha mãe. Eu preciso... Me desculpa. Vai. Claro. Ele deu 2 passos em direção ao balcão, parou, virou. Regina, eu posso te ligar depois, quando sair daqui. Ela hesitou. Por um segundo, Carlos achou que ela ia dizer não. Mas então ela pegou o celular da bolsa, desbloqueou, abriu o WhatsApp. Me passa seu número. Ele passou. Ela salvou como Carlos e nada mais. Eu te mando mensagem, ela disse. Tá bom. Ele foi até o balcão. A enfermeira explicou que Dona Neuza tinha tido um princípio de acidente vascular cerebral. Um mini derrame, mas estava estável. Iam fazer exames observar por 24 horas, mas aparentemente não tinha sequelas graves. Carlos sentiu as pernas quase cederem de alívio. Quando ele se virou para voltar para a área de espera, Regina não estava mais lá. Ele procurou com os olhos. Ela tinha ido embora ou tinha sido chamada para ver a mãe dela? Ele sentou na mesma cadeira de antes. Ficou ali mais 2 horas até poderem subir para ver Dona Neuza no quarto. Ela estava dormindo, com soro no braço, monitor cardíaco bipando baixinho. Ele segurou a mão dela. Aquela mão fina e enrugada, cheia de manchas senis, e ficou ali, em silêncio, agradecendo a Deus que ela estava viva. Mas uma parte da cabeça dele estava em outro lugar. Estava pensando em Regina. Nos olhos dela, na voz dela, no jeito que ela tinha olhado para ele. Quando ele saiu do hospital já eram 4 da tarde. Ele entrou na Kombi, ligou o motor, mas não saiu do lugar. Ficou ali sentado, mãos no volante, olhando pro nada. O celular vibrou no bolso. Era a mensagem de um número desconhecido. Oi, Carlos. Sou eu, Regina. Minha mãe tá bem, graças a Deus, nada grave, só um susto. E sua mãe? Ele digitou com dedos trêmulos. Que bom que sua mãe está bem. A minha também teve um mini AVC, mas tá estável. A resposta veio em segundos. Que alívio. Essas coisas assustam muito. Assustam. Pausa. Ele via os 3 pontinhos aparecendo e desaparecendo. Ela estava digitando, apagando, digitando de novo. Finalmente, Carlos, foi estranho te ver hoje. Bom, mais estranho. Ele respondeu com honestidade. Pra mim também muito estranho. E muito bom, mas pausa. A gente podia tomar um café, conversar direito. Se você quiser. O coração dele disparou de novo. Eu quero muito. Amanhã de tarde, tem uma cafeteria no Taquaral Shopping. Eu vou estar lá. Então até amanhã. Regina. Carlos guardou o celular. Encostou a cabeça no volante. E pela primeira vez em 28 anos chorou. Mas não era choro de tristeza. Era choro de algo que ele não sabia nomear. Alívio, esperança, medo... Ele tinha 57 anos. Ela tinha 54. 28 anos tinham passado. Eles não eram mais os mesmos. A vida tinha marcado, envelhecido, cansado os dois. Mas alguma coisa ainda estava lá, biba latente esperando. Eu sei que você está sentindo o coração apertado agora. Se inscreve no canal se você quer saber o que acontece a seguir. Porque daqui pra frente, nada vai ser como você imagina. Carlos não dormiu direito naquela noite. Ficou virando de um lado pro outro na cama, olhando pro teto, pro relógio digital na mesinha de cabeceira que marcava 1h47, depois 2h23, depois 3h15. A cabeça não parava.
Pensamentos atropelando uns aos outros. O que eu vou falar pra ela? Como eu vou explicar 28 anos? O que ela espera de mim? O que eu espero disso? Ele levantou às 5 como sempre, mas estava exausto. Olhou no espelho do banheiro e viu as olheiras fundas, os olhos vermelhos. Passou a mão no rosto, sentindo a barba por fazer, raspando na palma. Eu tenho 57 anos. Não sou mais aquele cara. Tomou banho demorado, escolheu a roupa com cuidado, menos coisa que não fazia há anos. Calça jeans mais nova, camisa polo azul marinho que ele usava só em ocasião especial, o tênis preto que estava mais conservado, passou desodorante, passou um perfume que estava encostado no armário há meses, foi para a oficina, mas não conseguiu se concentrar. Juvenal percebeu. Patrão, o senhor está meio avoado hoje. Aconteceu alguma coisa não, Juvenal? Só preocupado com minha mãe ainda. Mentira, ele tinha ligado para o hospital de manhã cedo. Dona Neuza estava bem, já até reclamando da comida, o que era bom sinal. Às 2h30 da tarde, Carlos saiu da oficina, disse que tinha que resolver umas coisas e voltaria só no dia seguinte. Juvenal arregalou os olhos. O patrão nunca saía mais cedo menos, mas não questionou. No caminho para o shopping, parou num posto de gasolina, foi no banheiro, lavou o rosto, ajeitou o cabelo, conferiu se estava tudo certo. O coração batia disparado, as mãos suavem. Que ridículo! Eu pareço um moleque de 15 anos no primeiro encontro. Mas era exatamente assim que se sentia. Regina também não tinha dormido. Ficou até tarde sentada no sofá da sala, com uma xícara de chá de camomila esfriando na mesinha de centro, olhando para as próprias mãos. Ela tinha ligado para Bruna mais cedo. Filha, você lembra que eu te contei sobre o namorado que eu tive antes do seu pai? Acho que sim, mãe. Por quê? Eu encontrei ele hoje, por acaso, no hospital. E aí? Ai, Nora, a gente vai tomar um café amanhã. Silêncio do outro lado. Mãe, só toma cuidado, tá? Você é muito sentimental para essas coisas. Eu sei, filha. Eu só quero conversar com ele. Fechar um ciclo, tá bom. Mas me liga depois, tá? Tá bom. Mas Regina sabia que não era só sobre fechar ciclo. Era sobre abrir uma porta que ela tinha trancado há quase 3 décadas. E tinha medo do que ia encontrar do outro lado. Ela acordou cedo também, mesmo tendo dormido tarde. Tomou banho, lavou o cabelo, secou com cuidado. Ficou 15 minutos em frente ao armário, decidindo o que vestir. Nada muito arrumado, ia parecer que estava se esforçando demais. Nada muito largado, ia parecer desleixo. Escolheu uma calça de alfaiataria bege, blusa de malha preta, manga 3/4, sapatilha marrom, passou um batom suave cor do rosa nude e se olhou no espelho. Você tem 54 anos, Regina. Você não é mais aquela menina mas por dentro naquele momento. Se sentia exatamente como aquela menina de 26 anos, na fila do banco. A cafeteria do Taquaral Shopping ficava no 2º piso, de frente para a praça de alimentação, mas um pouco mais reservada. Tinha mesinhas redondas de madeira clara, cadeiras estofadas, luz amarela aconchegante, cheirava a café fresco e pão doce. Carlos chegou 10 minutos adiantado. 3h menos 10. Entrou na cafeteria, olhou ao redor. Ela ainda não tinha chegado. Pediu um café e sentou numa mesa de canto, de costas para a parede, de onde conseguia ver a entrada. Mexia no celular nervosamente. Olhava para a porta a cada 2 segundos. Esma suavam limpou na calça. Regina chegou pontualmente às 3. Carlos a viu antes dela ver ele. Ela entrou, olhou ao redor procurando, ajeitou a bolsa no ombro, parecia nervosa também. Ele levantou, acenou. Ela viu e caminhou até a mesa. Oi? Senta, por favor. Ela sentou, colocou a bolsa na cadeira ao lado. Alisou a calça nervosamente. Você quer alguma coisa? Café, chá, um cappuccino se puder. Carlos foi até o balcão, pediu o cappuccino dela, voltou para a mesa. Ficaram em silêncio enquanto o garçom não trazia. Aquele silêncio estranho de quem tem tudo e nada para dizer. Ao mesmo tempo, o cappuccino chegou. Regina agradeceu baixinho, pegou a xícara com as 2 mãos, como quem procura conforto no calor da louça. Obrigada por vir, ela disse finalmente. Imagina, eu que agradeço você ter aceitado. Silêncio de novo. Foi Carlos quem rompeu. Regina, eu não sei nem por onde começar. Ela tomou um gole do cappuccino, olhou para ele por cima da xícara. Eu também não. Ontem, quando eu te vi, foi como se tivesse voltado 28 anos. Mas ao mesmo tempo, é como se fosse outra vida. Eu senti a mesma coisa. Ele mexeu no café dele sem beber. Eu pensei em você, nesses anos todos, mais do que eu deveria. Regina sentiu o peito apertar. Eu também pensei em você. Os olhos dos dois se encontraram. E tinha algo ali, algo cru, honesto, dolorido. Por que você terminou comigo naquele dia? Regina perguntou. A voz baixa, mas firme. De verdade. Depois de tanto tempo, eu mereço saber a verdade. Carlos respirou fundo. Apoiou os cotovelos na mesa. Juntou as mãos. Eu tive medo. Medo de quê? Medo de não ser suficiente para você. Você era professora, estudada, inteligente. Eu era só um técnico. Mal tinha terminado o 2º grau. Eu pensava...
Daqui a 10 anos ela vai olhar pra mim e vai se arrepender. Vai ver que merecia mais. Regina fechou os olhos por um segundo. Carlos, eu sei que foi estúpido. Mas eu era jovem, inseguro. Meu pai tinha sido um fracassado, minha mãe tinha sofrido a vida inteira por causa disso. E eu tinha tanto medo de virar igual a ele, de te fazer sofrer. Então você preferiu me fazer sofrer de outro jeito. A frase caiu como chumbo. Carlos abaixou a cabeça. Foi egoísmo meu. Eu sei disso agora. Você estava certa naquele dia. Eu fui covarde. Regina sentiu as lágrimas queimando nos olhos, mas segurou. Não ia chorar. Não ali. Sabe o que é pior? É que eu te entendo. Porque eu também tive medo. Meus pais se separaram quando eu era criança. Meu pai foi embora e nunca mais voltou. E eu cresci com aquilo na cabeça. Amor acaba. Todo mundo vai embora no final. Quando você terminou comigo foi como se confirmasse tudo que eu já tinha medo que fosse acontecer. Carlos sentiu uma dor física no peito. Eu sinto muito, Regina, de verdade. Se eu pudesse voltar, mas não pode. A gente não pode voltar, Carlos. A gente só pode olhar pra frente. Silêncio pesado entre eles. Você foi feliz? Ele perguntou. No seu casamento? Regina pensou. Eu fui confortável. Marcelo era um bom homem. Trabalhador. Não bebia. Não me traía. A gente dividia as contas, criou a Bruna juntos, tinha uma rotina. Mas ela parou, procurando as palavras certas. Mas eu nunca senti aquilo que eu sentia com você. Aquele frio na barriga, aquela vontade louca de ver a pessoa, aquele sorriso bobo que aparece sozinho quando você pensa nela. Carlos assentiu devagar. Foi a mesma coisa comigo e a Sandra. Ela era boa. A gente se dava bem, mas era como se faltasse alguma coisa. E eu sabia o que faltava. Era você. Os dois ficaram em silêncio, deixando aquelas palavras pairarem no ar. Regina mexeu na colherinha do cappuccino. Carlos, eu preciso te perguntar uma coisa. E eu preciso que você seja honesto comigo. Pode perguntar, por que você quis me ver hoje? O que você quer disso? Ele ficou em silêncio por um tempo longo, pensando, sendo honesto consigo mesmo primeiro. Eu não sei. Eu juro que não sei. Ontem, quando eu te vi, foi como se uma parte de mim que estava morta há 28 anos tivesse acordado de repente. E eu senti. Eu senti alguma coisa, não sei se é saudade, se é arrependimento, se é esperança. Esperança de quê? De que talvez não seja tarde demais. Regina sentiu o coração disparar. Carlos, a gente não tem mais 20 e poucos anos. A gente tem 50 e tantos. A gente já viveu uma vida inteira sem o outro. A gente tem filho longe, tem conta pra pagar, tem remédio pra tomar. A gente não é mais aquelas pessoas. Eu sei, meu corpo não é mais o mesmo. Eu tenho celulite, tenho estria, tenho rugas. Eu uso óculos pra ler. Eu tomo remédio pra pressão. Eu também tenho barriga. Perdi metade do cabelo. Minhas costas doem todo dia. Eu ronco quando durmo. Ela deu uma risada triste. A gente virou velhos, a gente amadureceu. Silêncio de novo. Você tem medo? Regina perguntou. Muito do quê? De tentar e perceber que a gente perdeu o momento. Que aquilo que a gente sentia era coisa de juventude e não existe mais. Ou pior, de tentar e perceber que ainda sinto, mas você não sente mais. Regina olhou para ele nos olhos. Aqueles mesmos olhos castanhos escuros que ela tinha olhado 1000 vezes 28 anos atrás. E se eu disser que também tenho medo disso? Então a gente tá empatado. Ela sorriu, um sorriso pequeno, triste, mas genuíno. Ficaram conversando mais 1 hora, sobre a vida que cada um tinha vivido, sobre os filhos, sobre os casamentos que não deram certo, sobre trabalho, sobre aposentadoria, sobre a mãe dos dois que estavam velhas e precisavam de cuidado. Conversaram sobre o presente, mas evitaram falar do futuro. Quando já estava escurecendo lá fora, Regina olhou para o relógio. Eu preciso passar no hospital ver minha mãe antes de voltar para casa. Claro. Eu também preciso ir ver a minha. Levantaram, saíram da cafeteria, desceram pelo shopping até o estacionamento, caminharam lado a lado, sem se tocar, mas perto o suficiente para sentir a presença um do outro. No estacionamento, pararam entre os carros. A gente pode ir devagar, sem pressão, sem promessa só. Vernou que o Daile sentiu uma onda de alívio. É exatamente isso que eu queria te propor, porque eu não aguento mais uma decepção. Meu coração já não aguenta. O meu também não. Regina abriu a bolsa, pegou o celular. Me manda mensagem quando quiser conversar. A gente pode tomar outro café. Ou só conversar mesmo. Eu vou mandar, pode ter certeza. Ela olhou para ele, ficou parada ali, indecisa. Então, no impulso, se aproximou e o abraçou. Foi um abraço apertado, demorado, um abraço de quem guarda 28 anos de saudade. Carlos fechou os olhos e a abraçou de volta, sentindo o cheiro do perfume dela, sentindo o corpo dela menos diferente, mais cheio, mais macio, mas ainda dela. Quando se soltaram, os dois tinham lágrima no olho. 8 logo, Carlos. 8 logo, Regina. Ela entrou no carro dela -1 Gol branco. 2015 menos.
e foi embora. Carlos ficou ali parado vendo o carro dela sumir na rampa de saída, e pela primeira vez em décadas, ele sentiu algo que não sabia mais como nomear: esperança, medo, vontade, tudo junto. O que você faria se fosse um deles? Vale a pena arriscar o coração de novo aos 50 e tantos anos? Responde aqui embaixo, eu leio todos os comentários e quero saber o que você pensa de verdade. 3 meses se passaram desde aquele café no shopping. 3 meses de mensagens diárias. Bom dia enviado às 7 da manhã, boa noite às 11 da noite, fotos do almoço, reclamação do trânsito. Mensagem boba só pra dizer: lembrei de você agora. Aquelas coisas que parecem bobagem, mas que constroem alguma coisa. Eles se viram mais 4 vezes nesse período. Sempre em lugares públicos, sempre com data e hora marcada, sempre tratando aquilo como se fosse algo frágil que poderia quebrar se fossem rápido demais. No segundo encontro, caminharam no Parque Portugal. Foi num domingo de manhã, dia de sol fraco, céu meio nublado. Andaram devagar pelos caminhos do parque, conversando sobre tudo e nada. Sobre a mãe dos dois, Dona Neuza tinha tido alta e estava de volta ao asilo. Dona Marli estava se recuperando bem em casa, com Regina cuidando. Sabra os filhos. Tiago tinha mandado foto da ultrassom, ia ser pai. Bruna tinha mudado de emprego, estava ganhando mais. Sobre as pequenas coisas da vida que fazem ela valer a pena. No terceiro encontro, foram no cinema. Sessão da tarde de um sábado, filme de comédia romântica que nenhum dos dois prestou muita atenção. Sentaram lado a lado na poltrona do meio da sala quase vazia. Carlos comprou pipoca grande para dividir. Na metade do filme, a mão dele se encontrou dentro do balde de pipoca. Ficaram assim, dedos entrelaçados, suando frio como adolescente, até o filme acabar. No quarto encontro, Regina cozinhou para ele. Chamou Carlos no apartamento dela pela primeira vez. Nada demais, ela tinha dito por mensagem. Só um almoço simples. Mas ela tinha limpado o apartamento inteiro, tinha arrumado os livros da estante por ordem alfabética. Tinha trocado a toalha da mesa por uma mais bonita. Ela fez arroz, feijão, bife acebolado, batata frita, farofa e salada. Comida caseira, simples, mas feita com cuidado. Eles comeram conversando, rindo de coisas bobas, lembrando de histórias antigas. Depois do almoço, sentaram no sofá da sala tomando café e ficaram ali, só conversando, até escurecer. Quando Carlos foi embora naquela noite, eles se beijaram pela primeira vez em 28 anos. Foi na porta do apartamento, Carlos, já com a mão na maçaneta. Ele se virou para se despedir. Regina estava perto, olhando para ele com aquele olhar, e simplesmente aconteceu. Foi um beijo lento, cuidadoso, beijo de quem tem medo de machucar, de estragar, de acordar e descobrir que é sonho, beijo de gente madura que sabe o peso do que está fazendo. Quando se separaram, os dois estavam com os olhos marejados. Eu senti falta disso, Carlos, sussurrou. Eu também. No quinto encontro, eles precisaram conversar sobre as coisas difíceis. Era uma quinta-feira à noite. Regina tinha ido até a oficina de Carlos no fim do expediente. Ele tinha mostrado o lugar para ela, menos o galpão com cheiro de óleo, as ferramentas organizadas, a mesinha onde a Cida trabalhava. Regina tinha conhecido o Juvenal, que tinha dado um sorriso largo e dito: prazer, dona Regina. O patrão fala muito da senhora. Depois, foram jantar num restaurante simples perto dali. Restaurante de bairro, comida por quilo, sobremesa. Sentaram numa mesa no canto. Foi Carlos quem começou a conversa difícil. Regina, eu preciso te dizer uma coisa. E eu preciso que você seja honesta comigo depois. Ela parou com um garfo no ar, ficou séria. Pode falar, eu não sou mais aquele cara de 29 anos. Eu não tenho mais energia para sair todo fim de semana para fazer planos grandes. Eu acordo cedo porque o corpo já acostumou. Eu durmo cedo porque canso. Eu tenho que tomar remédio todo dia, tenho que fazer exame de sangue de 6 em 6 meses. Eu já não consigo comer muita pimenta porque azia. Eu não escuto bem do ouvido direito por causa de um tímpano perfurado. Meu joelho estala quando eu levanto. Regina colocou a mão sobre a mão dele em cima da mesa, interrompendo. Carlos, eu também não sou mais aquela menina de 26 anos. Eu também tomo remédio todo dia, menos 2 para a pressão, 1 para a tireoide. Eu tenho insônia, passo a noite inteira acordada às vezes. Eu ganhei 20 quilos desde aquela época. E não consigo perder por mais que tente. Eu tenho artrose no joelho, dói quando vai chover. Eu esqueci meu celular 3 vezes essa semana. A memória não é mais a mesma. Eu tenho vergonha do meu corpo, das marcas que a vida deixou. Eles se olharam e começaram a rir. Uma risada baixa, um pouco triste, mas libertadora. A gente virou um par de velhos reclamões, Carlos disse. A gente virou realistas. Ele apertou a mão dela. O que eu tô tentando dizer é: eu não sei se consigo te dar aquele amor de cinema, de sair viajando, de fazer loucura. Eu não sei se consigo. Carlos, Regina interrompeu de novo. Eu não quero amor de cinema. Eu quero amor de verdade. Eu quero alguém para tomar café da manhã junto no sábado. Alguém para assistir Jornal Nacional e comentar as notícias.
Alguém para dividir o remedinho às 7 da noite. Alguém que segure minha mão quando eu tiver medo. Alguém que me deixe cuidar dele quando ele não estiver bem. Eu não preciso de príncipe encantado. Eu preciso de companheiro. Os olhos de Carlos encheram de lágrima. Você tem certeza? Porque a gente não vai ter 20, 30 anos pela frente. A gente tem, sei lá, 15, 20 se Deus quiser. E vai ser 15, 20 anos lidando com doença, com filho tendo problema, com a gente mesmo ficando cada vez mais velho. Eu sei, e eu prefiro viver esses 15, 20 anos com você do que mais 50 sozinha. Carlos respirou fundo. Eu te amo, Regina. Eu nunca parei de te amar. E eu desperdicei 28 anos por puro medo e orgulho idiota. Eu não quero desperdiçar mais nenhum dia. Regina sentiu a lágrima escorrer. Eu também te amo. E eu também desperdicei esses anos todos. Com raiva, com mágoa, com orgulho de não querer procurar você. Mas agora você tá aqui. E eu tô aqui. E talvez seja tarde, mas não é tarde demais. Eles terminaram o jantar em silêncio. Um silêncio bom, confortável, de quem já disse o que precisava ser dito. Quando saíram do restaurante, Carlos segurou a mão dela e caminharam assim até o carro, dedos entrelaçados, sem pressa. 6 meses depois do reencontro no hospital, num sábado frio de tarde, Carlos estava ajudando Regina a trocar a torneira da cozinha que estava pingando. Ele estava deitado no chão, embaixo da pia, com a caixa de ferramentas ao lado, reclamando que o espaço era apertado demais. Passa a chave de grifo, ele pediu. Regina procurou na caixa de ferramentas. Qual que é? A que parece um jacaré. Ela achou. Passou para ele. Sua oficina é melhor equipada que sua caixa de ferramenta de casa. É porque em casa eu nunca precisei muito. Sempre vivi sozinho, chamava alguém para consertar. E agora? Agora eu tenho você para consertar as coisas junto, Regina sorriu. Eles não tinham casado. Não moravam juntos oficialmente. Cada um tinha seu apartamento ainda. Mas Carlos dormia lá 4, 5 noites por semana. Deixava escova de dente, um chinelo, roupa no armário. Regina tinha deixado coisas no apartamento dele também, menos um roupão, um travesseiro, aquele creme de rosto que ela usava todo dia. Eles tinham uma rotina agora. Acordavam juntos quando ele dormia lá. Ela fazia café enquanto ele tomava banho. Eles tomavam café juntos, conversando sobre o dia que vinha, sobre as coisas que precisavam fazer. Ele ia para a oficina, ela ia fazer as coisas dela, menos curso de aquarela que tinha começado visita Nami, encontro com as amigas. No fim da tarde, um dos dois ligava. O que você quer jantar hoje? Nos fins de semana, eles visitavam as mães dos dois. Dona Neuza tinha adorado Regina. Achava ela uma moça educada, moça ela chamava, mesmo Regina tendo 54 anos. Dona Marli tinha gostado do Carlos também, achava ele um homem sério, trabalhador. O filho dele, Tiago, tinha vindo visitar quando a filha nasceu. Conheceu Regina, ficou meio desconfiado no começo, pai. O senhor tem certeza? Mas depois viu como o pai estava diferente. Mais leve, sorrindo mais. E aprovou. A filha dela, Bruna, tinha levado mais tempo para aceitar. Tinha medo da mãe se decepcionar de novo. Mas numa visita em São Paulo, quando conheceu Carlos pessoalmente, viu como ele tratava a mãe dela com cuidado, com carinho, com respeito. E deu a bênção. Carlos saiu de debaixo da pia. Pronto, resolvido, não pinga mais. Você é bom nisso. 35 anos de profissão. Alguma coisa eu tinha que aprender. Ele se levantou, limpou as mãos num pano. Regina o abraçou por trás, encostou o rosto nas costas dele. Obrigada por consertar a torneira, por ter voltado. Ele se virou dentro do abraço dela. Segurou o rosto dela com as 2 mãos, aquelas mãos calejadas de trabalho. Eu que agradeço, você ter me dado uma segunda chance. A gente se deu uma segunda chance, eles se beijaram ali, na cozinha, com a torneira consertada, com a luz da tarde entrando pela janela, com a vida acontecendo simples e real. Não foi final de conto de fadas. Não teve casamento de véu e grinalda, não teve viagem romântica para Paris, não teve promessa de pra sempre porque eles sabiam que pra sempre é mentira, a única verdade é o agora. Tiveram discussão, tiveram sabra besteira, sobre coisa séria, sobre diferença de opinião sabra chumbobo, sobre medo de perder de novo. Mas sempre conversaram. Sempre se resolveram, porque nenhum dos dois queria desperdiçar mais tempo com orgulho. A vida continuou simples, real. Carlos trabalhando na oficina. Regina com suas aquarelas e suas amigas. Os dois com suas dores, suas limitações, suas remedios. Mas juntos. Finalmente juntos. Uma noite, deitados na cama, já quase dormindo, Regina perguntou. Você se arrepende de quê? De termos perdido 28 anos. Carlos pensou. Eu me arrependo de ter sido covarde naquela época. Me arrependo de não ter lutado por você. Mas não me arrependo do tempo que passou. Por quê? Porque aqueles 28 anos, por mais doloridos que foram, nos transformaram nas pessoas que somos hoje. E as pessoas que somos hoje conseguem ter esse amor. Esse amor maduro, honesto, sem ilusão. Talvez se tivéssemos ficado juntos naquela época, a gente tivesse destruído tudo por imaturidade. Talvez a gente precisasse daqueles anos para aprender a amar direito. Regina ficou em silêncio processando. É uma forma bonita de ver. É a única forma que eu consigo ver sem enlouquecer.
ela se aconchegou mais perto dele. Eu te amo. Eu também te amo. E dormiram assim, entrelaçados, dois corpos cansados, dois corações que se encontraram tarde, mas se encontraram. A vida não te dá o que você merece. Te dá exatamente o que você escolhe. E às vezes escolher errado faz parte de aprender a escolher certo na próxima chance. Carlos e Regina escolheram errado 28 anos atrás. Escolheram o medo no lugar da coragem. Escolheram a segurança imaginária no lugar do risco real. E pagaram o preço com décadas de solidão. Mas quando a vida deu a eles uma segunda chance, eles escolheram certo, escolheram tentar, escolheram arriscar. Escolheram acreditar que nunca é tarde demais quando o amor é verdadeiro. Eles não recuperaram o tempo perdido. Ninguém recupera. O tempo perdido tá perdido para sempre, mas ganharam o tempo que ainda tinham pela frente. E descobriram que 15, 10 até 5 anos vividos de verdade, com a pessoa certa, valem mais que uma vida inteira apenas existindo. Porque no fim, não importa quantos anos você vive, importa quantos desses anos você realmente viveu. Dois corpos cansados, dois corações que se encontraram tarde, mas se encontraram. Sabe qual é a verdade que ninguém te conta quando você é jovem? É que a vida não funciona como nos filmes. Não tem trilha sonora dramática tocando quando você toma a decisão errada. Não tem uma voz te avisando. Cuidado, você vai se arrepender disso pelos próximos 30 anos. A vida simplesmente acontece. E antes que você perceba, se passaram décadas. E você olha no espelho e vê alguém mais velho, mais cansado, carregando o peso de todas as escolhas que fez. E principalmente, das que não fez. Carlos e Regina perderam 28 anos. 28 anos que poderiam ter sido deles, juntos. 28 anos de cafés da manhã divididos, de brigas bobas por causa de pasta de dente, de filme no sofá, de mão dada na caminhada, de envelhecer lado a lado. Não voltaram. Esses anos estão perdidos para sempre. Enterrados no passado junto com a versão jovem deles que tomou a decisão errada naquela quinta-feira. Mas sabe o que eles ganharam? Ganharam sabedoria. Ganharam maturidade. Ganharam a capacidade de amar sem ilusão. De estar juntos sem fantasia. De construir alguma coisa real em cima das ruínas do que poderia ter sido. Porque o amor aos 20 é fogo. É paixão. É intenso, é dramático, é tudo ou nada. Mas o amor aos 50. O amor aos 50 é outra coisa. É escolha consciente. É acordar todo dia e decidir ficar. É cuidar do outro quando ele está doente. É segurar a mão enrugada e ver beleza ali. É dividir o silêncio confortável de quem não precisa preencher cada segundo com palavras. É amor que sabe que o tempo é curto. E por isso, não desperdiça nenhum dia. A vida não te dá o que você merece. A vida te dá exatamente o que você escolhe. E às vezes, escolher errado faz parte de aprender a escolher certo na próxima chance. Carlos e Regina escolheram errado 28 anos atrás. Escolheram o medo no lugar da coragem. Escolheram a segurança imaginária no lugar do risco real. Escolheram proteger o coração em vez de arriscar ele. E pagaram o preço. Décadas de solidão, de casamentos vazios, de noites acordados pensando. Mas quando a vida, generosa, misteriosa, incompreensível, deu a eles uma segunda chance naquela terça-feira de agosto numa sala de espera de hospital, eles escolheram diferente. Escolheram tentar, mesmo com medo. Escolheram arriscar, mesmo sabendo que podiam se machucar. Escolheram acreditar que nunca é tarde demais quando o amor é verdadeiro. E descobriram algo que só quem já viveu muito sabe. Não importa quantos anos você tem pela frente, importa o que você faz com esses anos. 15 anos vividos de verdade, acordado, presente, amando e sendo amado, vale mais que 80 anos apenas existindo. Apenas indo. Apenas sobrevivendo. Carlos tem 57 anos, Regina tem 54. Sei das coisas, se a saúde permitir, eles têm talvez 20, 25 anos pela frente. Não vão viajar o mundo. Não vão ter filhos juntos. Não vão construir um império. Não vão virar história de conto de fadas. Mas vão tomar café juntos todo sábado de manhã. Vão assistir Jornal Nacional comentando as notícias. Vão caminhar de mãos dadas no parque devagar porque o joelho dói. Vão cuidar um do outro quando a saúde fraquejar. Vão envelhecer lado a lado, dessa vez conscientes, dessa vez presentes, dessa vez vivos. E no final, quando um dos dois partir primeiro, porque um sempre parte primeiro, o que fica vai poder dizer: eu não desperdicei, eu amei, eu vivi, eu aproveitei cada dia que tive, porque no fim das contas, é só isso que importa. Não quantos anos você viveu, mas quantos desses anos você realmente viveu. Se essa história tocou seu coração de alguma forma, se você sentiu aquele aperto no peito, aquela identificação, aquela vontade de chorar ou sorrir, ou os dois ao mesmo tempo, eu preciso te pedir 3 coisas. Primeira, deixa o like agora, não depois, não vou deixar daqui a pouco, agora, porque esse like me mostra que você quer mais histórias assim. Histórias reais, que mexem com a alma, que fazem você parar e pensar na sua própria vida. Segunda, se inscreve no canal e ativa o sininho. Toda semana eu trago histórias assim,
de amor, de superação, de segunda chances, de gente comum que passou por coisas extraordinárias e você não vai querer perder nenhuma. Eu garanto. Terceira, e essa é a mais importante, compartilhe essa história. Manda para aquela pessoa que você sabe que precisa ouvir isso hoje. Pode ser alguém que deixou escapar um amor, alguém que tá sozinho há muito tempo, alguém que acha que é tarde demais para recomeçar, alguém que desistiu de acreditar. Manda para essa pessoa, porque talvez, só talvez, essa história seja o empurrãozinho que ela precisa para fazer aquela ligação, mandar aquela mensagem, dar aquele passo que tá adiando há anos. Você pode mudar o dia, ou até a vida de alguém. E isso não tem preço. Agora, eu quero ouvir você. Deixa aqui nos comentários e eu leio todos, pode ter certeza, seu nome e sua cidade. Quero saber quem está do outro lado da tela, quem está ouvindo essa história comigo. Você já deixou escapar um grande amor? Ou você é aquele grande amor que alguém deixou escapar? Você acredita em recomeço mesmo quando parece tarde demais? Ou você acha que tem coisas que, quando passam, já eram? Se você pudesse mandar uma mensagem para o Carlos ou para a Regina, o que você diria? Tem alguém que você ainda pensa, mesmo depois de anos? Não precisa dizer o nome. Só conta. Ainda pensa? Escreve com sinceridade. Esse é um espaço seguro. Todo mundo aqui já amou, já perdeu, já sofreu, já se arrependeu. A gente tá junto nisso. E olha, se você tá passando por alguma coisa parecida agora, se você tá em dúvida se deve ou não tentar de novo com alguém do passado, deixa eu te dizer uma coisa. Eu não posso te dizer o que fazer. Ninguém pode. Só você conhece sua história, suas feridas, seus medos. Mas eu posso te dizer isso. Se você morrer amanhã, você vai se arrepender mais de ter tentado e dado errado, ou de nunca ter tentado e ficar para sempre no e se. E seja qual for sua decisão, que ela seja sua. Consciente, corajosa, verdadeira. Obrigado por ter ficado comigo até aqui. Tico, obrigado por ter dedicado esses minutos da sua vida para ouvir a história do Carlos e da Regina. Obrigado por fazer parte dessa comunidade de pessoas que ainda acreditam em amor, em segunda chance, em recomeço. Se você chegou até aqui, você não é uma pessoa comum. Você é alguém que valoriza histórias reais, emoção verdadeira, conexão humana. E eu espero de verdade que essa história tenha plantado alguma coisa em você. Uma reflexão, uma coragem, uma esperança. Nos vemos na próxima história. E lembra, nunca é tarde demais quando o amor é verdadeiro. Um abraço apertado de alguém que acredita em você e até a próxima.